Enfim, amo-me demasiadamente a mim mesmo para poder odiar quem quer que seja. Seria restringir, limitar minha existência, e eu desejaria, ao contrário, estendê-la sobre todo o universo. Eu li Os Devaneios do Caminhante Solitário. O livro Os Devaneios do Caminhante Solitário foi escrito por Jean-Jacques Rousseau e publicado póstumamente em 1782. Essa é a obra derradeira do filósofo suíço, escrita entre os anos de 1776 e 1778, os últimos anos de vida do Rousseau. Aqui ele vai escrever sobre si mesmo, as suas impressões do mundo, o seu universo interior. Eu vou falar um pouco mais sobre os temas, as ideias abordadas, mas antes eu queria comentar sobre o contexto no qual estes devaneios foram escritos. O Rousseau vivia um momento bem delicado na sua vida e isso vai se refletir no texto. Para quem ainda não ligou o nome à figura, o Rousseau foi um dos personagens centrais do Iluminismo, aquela corrente intelectual e filosófica que dominou a Europa no século XVIII. Ele foi um homem genial em muitos sentidos. Teve sucesso como musicista, escritor, ganhou prêmios e ele também tinha muito prestígio, era sempre convidado para os jantares, as festas da época promovidas pela elite parisiense. Isso até os seus 50 anos. Em 1762, o Rousseau vai publicar as obras Emílio e do Contrato Social. Ambos os textos causaram polêmica. No Emílio, o Rousseau defende uma religião natural, interior ao indivíduo, sem a necessidade de ritos. Católicos e protestantes ficaram em polvorosa. No Contrato Social, ele argumenta em favor de um governo republicano, no qual a vontade do povo seja soberana. Monarquistas e aristocratas ficaram bem irritados. Então, em um espaço de poucos meses, o Rousseau arrumou inimigos muito poderosos e se tornou uma figura absolutamente indesejável. No dia 9 de junho de 1762, o Parlamento de Paris condena a obra Emílio e o Rousseau precisa fugir às pressas da cidade. 2 dias depois, os livros são queimados em Paris e um tempinho depois em Genebra. O Rousseau vai viver no exílio, vai retornar para Paris com um nome falso, vai ser humilhado em várias situações, até finalmente ser esquecido. Uma imagem que mexeu muito comigo foi a do Rousseau em 1776, distribuindo seus textos aos passantes nas ruas de Paris, às pessoas aleatórias. Só que ninguém mais estava interessado no que ele tinha a escrever. O Rousseau ele descreve a sua situação como a de ser enterrado vivo por toda uma geração. E é nesse preciso momento que ele vai escrever Os Devaneios do Caminhante Solitário. A primeira frase dessa obra é: "Eis-me, portanto, sozinho na terra". Como vocês devem imaginar, esse é um livro profundamente melancólico, escrito por um homem velho, abandonado, amargurado, em muitos sentidos. Mas é também um texto muito doce. O Rousseau ele vai escrever sobre o que ele considera a verdadeira felicidade, a importância do indivíduo, da interioridade, de nós nos voltarmos para nós mesmos. E ele vai escrever esse livro para si, pelo simples prazer de escrever, de refletir, de devanear, sem se importar se os outros vão ou não ler a sua obra. Eu vou resumir as ideias de cada um dos capítulos, vou contar para vocês o que mais me chamou a atenção, mas lembrando que novamente eu estou adentrando perigosamente nos domínios da filosofia, que é uma área que eu não conheço, que eu não domino. Então, se eu cometer algum erro, se vocês quiserem complementar as informações que eu der, fiquem à vontade, Escrevam aqui nos comentários, eu vou adorar aprender um pouco mais com vocês. Mas vamos lá. Esse livro ele é dividido em devaneios ou caminhadas. Sim, o caminhante aqui do título não é gratuito. O Rousseau gostava muito de caminhar e é dessa forma que ele vai criando, organizando as suas ideias. No primeiro devaneio, o Rousseau vai se descrever como um ser solitário. Segundo ele, a sociedade o difamou, o humilhou
E durante algum tempo isso causou sofrimento, ele lutou muito contra isso, até finalmente se resignar. E nessa resignação ele encontrou uma certa paz. A perda do seu público já não tem mais muita importância, porque a partir daquele momento o Rousseau vai se ocupar apenas de si mesmo. O objetivo da obra é descrever os seus devaneios, como uma forma do Rousseau se reconectar a ele próprio e talvez a alguma coisa ainda mais profunda. Ele quer examinar sua alma, que é algo precioso e que ninguém pode lhe roubar. No segundo devaneio, o Rousseau vai justamente descrever essas horas de solidão, em que ele pode pensar, devanear, mas acima de tudo, em que ele pode ser ele mesmo. São momentos em que ele se pertence inteiramente. É um retorno a um estado natural, o que a natureza deseja. É a sua alma se alimentando dela própria. Só que existem sempre situações que o obrigam a retornar ao convívio social, a esse mundo imperfeito. Ele vai contar um episódio estranhíssimo. O Rousseau é atropelado por um cão dinamarquês e é uma situação ridícula, de certa forma humilha ele perante outras pessoas. Então, é o corpo como um estorvo, como um empecilho a que ele possa se conectar a algo superior. E durante a sua convalescência, as pessoas ainda vão tentar se aproveitar dele. Existe até um plano aí para lucrar com a sua morte. Então, a sociedade nunca é pintada com cores muito alegres pelo Rousseau. O terceiro devaneio inicia com uma máxima do filósofo grego Solon, que diz: envelheço aprendendo sempre. Só que esse aprendizado para o Rousseau é muito melancólico, porque alguns conhecimentos custam caro demais, e o momento em que você é mais sábio é justamente o momento em que você tem menos tempo de vida. Ele pensa que em muitas situações a ignorância é preferível à sabedoria, porque conhecer mais os homens só fez com que ele percebesse melhor a sua própria infelicidade. Ele vai contar um pouco sobre a sua vida, Ele passou a juventude no campo, o que permitiu que ele alimentasse as suas tendências naturais para o afeto. Só que tudo isso se perdeu quando ele foi viver em sociedade. Na sociedade, o Rousseau jamais encontrou a felicidade pela qual seu coração ansiava. Mesmo assim, ele foi levando, vivendo em meio às vaidades de ser escritor, com acertos, com erros, com muitos vícios, até a idade dos 40 anos. Os 40 anos foi o limite que o Rousseau fixou para, parar de tentar vencer na vida, impressionar as outras pessoas. Aos 40 anos, ele renunciou ao mundo e tomou gosto pela solidão. Ele mudou e, desde então, tem permanecido assim. O quarto devaneio, na minha opinião, é o mais complexo. Ele vai refletir profundamente sobre o que é a mentira. Ele inicia o texto citando uma frase que ele leu certa vez em um livro de filosofia, que diz que mentira é esconder uma verdade que deve ser manifestada. Então a verdade é um bem que nós possuímos. Qualquer verdade que seja importante para o indivíduo é dele por direito, e negar essa verdade seria um crime gravíssimo. Só que nem toda verdade é importante para o indivíduo, nem todas elas têm uma utilidade. E nesses casos, quando a verdade é indiferente, o contrário da verdade também seria indiferente, e mentir não seria tão grave. O problema para o Rousseau é que nós não somos capazes de identificar quando uma verdade é ou não importante, o impacto que ela vai ter na vida do indivíduo. E é aí que ele torna a intenção muito importante, Ele vai falar sobre a intenção da pessoa que mente. Quando a pessoa que mente tem por intenção beneficiar a si próprio ou prejudicar o outro, aí a mentira volta a ser inadmissível. E aqui nós temos o estalo do Rousseau. Quando uma mentira não tem por objetivo nem beneficiar nem prejudicar ninguém, ela nem pode ser mais chamada de mentira, ela vai ser chamada de ficção. A ficção, ela envolve a verdade em formas mais agradáveis, ela não tem uma utilidade moral, Ela só serve para divertimento, e nesse caso ela não pode ser condenada. Mesmo assim, bem que ele queria ter escolhido uma profissão melhor, porque escrever ficção talvez não seja o ideal para um homem tão apaixonado pela verdade quanto ele. No quinto devaneio, o Rousseau vai contar sobre os 2 meses em que ele permaneceu na ilha de Saint-Pierre, na Suíça. Uma ilha bem pequena, praticamente desabitada, mas com uma natureza muito bonita, muito diversa. Nesse lugar, ele podia inebriar-se com a natureza e mergulhar no silêncio. Ele podia se dedicar inteiramente à contemplação, desfrutar de si mesmo.
Ali, longe da vida terrena, né, dos tumultos da sociedade, o Rousseau encontrou a verdadeira felicidade. Não a felicidade de intensidade máxima, né, a felicidade fugaz, mas um sentimento muito mais simples, tranquilo e permanente. É essa felicidade que o Rousseau mais sente falta e que ele mais deseja. No sexto devaneio, o Rousseau vai dizer que não existe felicidade maior do que praticar o bem. Só que a partir do momento que essa prática do bem se torna um dever, né, uma obrigação, perde boa parte da graça. Quando ele se tornou um homem famoso, né, um escritor de renome, aumentou demais o número de aproveitadores ao seu redor. Então é como se cada boa ação que estivesse ao seu alcance fazer ocultasse uma armadilha para o mal, uma forma dele se prejudicar e até mesmo prejudicar outras pessoas. Ele se considera um homem naturalmente sensível e bom, só que a sociedade deturpa isso. Ela é capaz de transformar qualquer tendência da natureza, inclusive a beneficência, em algo totalmente diverso. Então a conclusão que o nosso filósofo chega é que ele não foi feito para o convívio entre os homens. No sétimo devaneio, o Rousseau vai falar sobre aquele que é o maior prazer da sua velhice, que é a contemplação da natureza, né, das plantas. Ele quer conhecer todas as plantas do mundo. A natureza para o Rousseau é algo deslumbrante, é maravilhosa. Ele diz que as plantas são os enfeites, a vestimenta da terra. Só que essa contemplação, para ser verdadeiramente prazerosa, ela precisa ser desinteressada. Ele não está procurando uma funcionalidade, né, uma utilidade. Ele não está estudando as plantas, por exemplo, para descobrir as suas propriedades medicinais. Não, ele está observando pelo prazer de observar, de inebriar-se com algo belo. No oitavo devaneio, o Rousseau vai falar que, apesar da sua situação atual ser ruim, né, apesar de tudo que lhe foi imposto, o isolamento, a falta de recursos, o abandono, ele desfruta de uma certa tranquilidade. E isso acontece porque ele não se apoia mais em nada nem em ninguém. Ele só se apoia em si mesmo. Na verdade, não importa tanto assim o que os homens façam com você. O que importa é que você seja bom e gentil consigo mesmo. A opinião dos outros não muda quem você verdadeiramente é. No nono devaneio, está chegando ao fim, estamos chegando lá, o Rousseau vai falar que a felicidade é um estado permanente que parece não ter sido feito para os homens. Isso porque tudo na nossa vida é um fluxo descontínuo, tudo está fadado a mudar, até mesmo nós mudamos. O que nos faz feliz hoje não necessariamente vai nos fazer feliz no futuro. Ele identifica algumas fontes de prazer, né? E dentre essas fontes está o convívio com as crianças. As crianças, para o Rousseau, são seres ainda inocentes, não totalmente corrompidos pela sociedade e capazes de ter prazeres muito mais puros, que não nascem da opulência, né? Da ostentação ou da necessidade de desprezar os outros. E o décimo e último devaneio, né? Finalmente, ele permaneceu inacabado. O Rousseau faleceu antes de concluir o escrito, mas ele estava contando sobre a felicidade que ele sentiu ao viver ao lado de uma mulher, a melhor de todas as mulheres. Bom, então é isso, temos os nossos 10 devaneios listados. E agora, rapidamente, eu queria refletir sobre essas ideias apresentadas pelo Rousseau. Em primeiro lugar, ele faz uma exaltação da individualidade. Eu na minha solidão, eu como centro do mundo. Ele também nos mostra o corpo como um estorvo, né? Um empecilho para que a gente consiga se conectar a algo superior. E, finalmente, ele apresenta a natureza como algo paradisíaco, um refúgio, uma forma de retornar à inocência ou se reintegrar a um mundo em harmonia. Misturando tudo isso com açúcar tempero que é de bom, nós temos, senhoras e senhores, rufem os tambores, o romantismo. Pois é, muitas das ideias, né, dos conceitos apresentados pelo Rousseau vão ser muito importantes para essa corrente artística. O Rousseau é considerado um pré-romântico, ou o primeiro romântico, vejam que bonito. E esse livrinho aqui vai influenciar de forma direta ou indireta muitos autores do século XIX. Eu tenho certeza que se vocês já leram um Garrett, um Goethe, até mesmo um José de Alencar, muito do que eu apresentei aqui hoje deve ter soado bem familiar. Eu li os devaneios do Caminhante Solitário, aliás, por indicação de um professor de literatura meu, o Marcos Flamínio Pérez. Ele dá romantismo brasileiro e ele indicou a leitura justamente para entender melhor o romantismo. E eu super concordo, é bem bacana para estudar, né, o movimento. Sei que essa não é uma das leituras
comuns aqui da abstração coletiva, esse vídeo deve estar gigante. Eu nem imagino quanto tempo que eu já gravei. Então peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo. Eu tentei resumir o máximo possível, eu cortei muita coisa, mas ainda assim é um livro com muitas nuances, com muitos detalhes. E olha que eu tenho certeza que eu não absorvi nem um décimo do que isso aqui pode oferecer. Assim, é um livro que sem dúvida eu pretendo reler. Eu gostei da leitura, fiquei surpresa com isso. É um texto poético, uma prosa poética, tudo muito bonito, muito fluido. Não foi tão fácil assim de concluir. Eu tenho problemas com livros sem historinha, sabe? Eu me disperso muito mais fácil. Então toda hora eu precisava retornar um parágrafo, às vezes um capítulo. Mas mesmo assim, tô orgulhosa de ter concluído. E eu estava muito ansiosa para compartilhar com vocês. Se vocês já leram Os Devaneios do Caminhante Solitário ou até mesmo algum outro livro do Rousseau, me contem como foi, compartilhem a sua experiência. Um grande beijo e até a próxima!